um outro modelo, é o modelo hipergeométrico. Uma variável tem distribuição hipergeométrica se ela for definida como número de sucessos em uma amostra de tamanho n sem reposição. Repara que ela é meio parecida com uma binomial, né? A binomial é o quê? É uma amostra de tamanho n, que seriam n repetições das Bernoullis independentes, com a mesma probabilidade de sucesso p, e x seria o número de sucesso nessas n repetições do experimento. Só que aqui, o meu n é sem reposição. Bom, essa história de sem reposição de uma população finita vai gerar com que a minha probabilidade de seleção de sucesso vá mudando de acordo com a minha seleção. Por isso, a minha probabilidade de sucesso não é mais constante. Isso é diferente da suposição da distribuição binomial que a gente fez lá atrás. Outra coisa, a seleção também não é mais independente, porque se eu seleciono um que é sucesso da minha população para a minha amostra, a minha população agora, que é finita, tem um sucesso a menos. Então, eu não tenho mais independência entre as minhas seleções aqui. Por isso, a hipergeométrica é o número de sucessos para a população finita, quando a minha seleção é sem reposição. E se eu tenho na minha população K sucessos, eu posso representá-la dessa maneira. Eu tenho a minha população com N maiúsculo, indivíduos ou bolas, ou enfim, espécies ou coisas, e eu divido essa população em dois. Uma parte que tem K elementos, que são sucesso. Outra parte que tem N menos K elementos, que são fracassos. E aí eu faço uma seleção de N elementos dessa população. É natural eu pensar que alguns vão ser sucesso, esse X que vai estar dentro do grupo K, e outros vão ser fracassos, esse N menos X que está dentro do grupo N menos K. Então, nessa minha amostra de N, eu vou ter X sucessos. Essa variável X tem distribuição hipergeométrica. A forma da função de probabilidade da hipergeométrica é dada por essa expressão. Ela faz todo sentido, pensa. De K elementos na minha população que são sucesso, eu seleciono X para minha amostra. E dos N menos K, que são fracassos, eu seleciono N menos X para minha amostra. E qual seria o total de possibilidades de seleção de N elementos numa população de N elementos? É a combinação de N, N a N. Então, essa fórmula faz todo sentido. Eu estou aplicando a definição de probabilidade, que é o número de elementos do evento que eu quero, supondo elementos equiprováveis, dividido pelo número de elementos total de possibilidades que eu tenho. E o intervalo de variação de x, ele é o máximo entre 0 e N menos N menos K e o mínimo entre N e K. Vamos começar por esse mínimo entre N e K, sendo o valor máximo de número de sucessos que eu seleciono. Pensa que a minha amostra N que eu tomo é maior que o número de sucessos que eu tenho na população. Ora, eu não posso ter N sucessos se N é maior que K. Então, o meu número máximo de X seria K. Agora, e se o meu K for maior que o meu N? Qual é o máximo X que eu posso ter? É o N, certo? Então, essa variação máxima de X ser o mínimo entre N e K é razoável, é fácil da gente entender. Agora, e esse mínimo, o valor mínimo de X? Pensa que eu seleciono toda a minha amostra de fracasso. Então, o meu xzinho, que seria o número de sucesso, seria 0 nessa situação. Se o meu xzinho é 0, esse seria o mínimo dele. Agora, imagine que a minha amostra N seja maior que o número de fracassos que eu tenho na população, seja maior que N menos K. Aí, obrigatoriamente, eu tenho que selecionar algum ou alguns sucessos. Qual seria esse número? Seria N, que é o tamanho da minha amostra, menos o número de fracassos que eu tenho na população, menos N menos K. Por isso, o menor valor possível que X pode assumir é o valor máximo entre 0 e esse N menos N menos K. Então, a hipergeométrica e a binomial, elas têm um paralelo. E olha as fórmulas de esperança e de variância das duas.
A binomial tem esperança n vezes p. E a hipergeométrica tem esperança n vezes k sobre não. Lembrando que k é o número de sucessos da minha população. Então, k sobre não é a proporção de sucessos na minha população. Então, p na binomial é a probabilidade de sucesso. Então, colocar que a esperança da binomial é np e a esperança da hipergeométrica é n vezes essa proporção de sucessos, tem a ver, tem o paralelo. Agora, olha a variância. Da binomial é np1 menos p. Da hipergeométrica, se eu olhar só para esse pedaço aqui, eu também tenho n vezes a proporção de sucessos na população, vezes 1 menos a proporção de sucessos na população. Mas eu tenho um fator aqui a mais, multiplicando. Esse fator se chama fator de correção para a população finita. Um exemplo de aplicação da distribuição hipergeométrica eu quis trazer porque ele é bem interessante, principalmente para a biologia. E ele se chama processo de captura e recaptura. E ele serve para estimar tamanho de população, quantos indivíduos de uma determinada espécie eu tenho numa região. Pensa que o número de indivíduos dessa população é finito, representado por enão, e eu divido essa população em duas partes. Uma parte que são K, que seria uma primeira seleção, a primeira captura de animais dessa espécie na região que eu estou interessada, e eu marco esses animais com alguma coisa. Põe um chip, põe um anel, alguma coisa que não machuque o animal, obviamente, mas que permaneça no corpo do animal por muito tempo. E eu marco esses animais, eu representei em roxo esses animais marcados, são K, porque eu selecionei K, capturei K pela primeira vez e marquei, e eu jogo de volta esses animais na região, na população. Espero um tempo para eles realmente se misturarem novamente com toda a população, e aí num segundo momento eu faço uma segunda seleção desses animais, uma recaptura de animais dessa espécie, e eu recapturo N elementos. Esse é o tamanho da amostra da minha segunda amostra, da minha segunda recaptura. E desses N elementos, desses N animais que eu recapturo, alguns vão estar marcados e outros não vão estar marcados. X é o número de marcados. N menos X, que é o resto da minha amostra, é o número de não marcados. Então, essa variável aleatória x, que é o número de marcados na minha recaptura, na segunda vez que eu seleciono, é uma variável que tem distribuição hipergeométrica. E eu posso usar a função de probabilidade da distribuição hipergeométrica para estimar o tamanho da minha população, o enão, que seria o número de animais daquela espécie, naquela região. E eu posso acompanhar esse número de animais ao longo do tempo, reproduzindo esse estudo ao longo do tempo, para ver se o número de animais está diminuindo e de repente essa espécie está em risco de extinção, ou se está aumentando e aí talvez alguma interferência que eu esteja fazendo no meu meio ambiente para aumentar a população dessa espécie nessa região está funcionando ou não. Isso é muito útil e é bastante usado. Eu trouxe um exemplo aqui do projeto Tamar, com as tartarugas marinhas, que ele explica, não explica a matemática da coisa, mas ele explica um pouco como é o processo de captura de tartarugas no mar. E eu coloquei aqui porque é um exemplo de captura e recaptura que a gente está falando aqui, da utilidade da distribuição hipergeométrica, e também porque tem um vídeo que tem uma trilha sonora do Lenine e uma narração do Lenine que eu acho bem bonita. A última distribuição discreta que nós vamos ver na aula é a distribuição de Poisson. Ela é uma distribuição extremamente utilizada na estatística e fora dela. Eu vou começar com um exemplo para a gente definir o que é a Poisson. Imagine que a gente tenha peças fabricadas numa indústria e eu fabrico N peças por dia nessa indústria, com uma probabilidade P de gerar uma peça defeituosa. X eu defino como uma variável aleatória, que é o número de peças fabricadas com defeito nesse dia. Se P, que é a probabilidade de fabricar a peça com defeito, ela é constante, ela é igual para todas as peças, e as peças têm defeito ou não têm defeito de forma independente uma da outra, então
X, que é o número de peças defeituosas nesse dia de fabricação, ela tem distribuição binomial com parâmetros N, que é o número de peças que eu fabrico naquele dia, e P, que é a probabilidade de cada peça ter defeito. E a esperança de X, a esperança da binomial, é N vezes P. Se eu chamo esse N vezes P de um parâmetro lambda, a minha função de probabilidade é essa, da binomial. Combinação de nx a x, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. Reescrevendo, usando essa notação para p, que vai ser lambda sobre n, eu tenho combinação de nx a x e lambda sobre n elevado a x, 1 menos lambda sobre n elevado a n menos x. Se a gente tiver n grande e p pequeno, de tal forma que a esperança de x, que é o produto de n por p, se mantiver constante, que eu estou chamando aqui de lambda, então o limite para n tendendo ao infinito, e a gente vai ter n suficientemente grande para que isso seja verdade, ao menos na teoria, então a probabilidade de x assumir os seus valores de x, que vai ser o limite da função de probabilidade da binomial, vai se aproximar dessa expressão, e elevado a menos lambda, lambda elevado a x sobre x fatorial, lembrando que lambda é a média. E os valores possíveis de x são de 0 até infinito. Por que até infinito? Porque nós estamos fazendo o n, que seria o limite superior aqui de x, no caso da binomial, tender a infinito. Essa distribuição de probabilidade é a Poisson, com parâmetro lambda, que é a média da distribuição. Então, vamos dar um segundo exemplo, que é x definida como o número de fissuras em um fio de cobre de 1 metro de comprimento, com o número médio de fissuras igual a lambda. Se a gente particionar esse fio de cobre em subintervalos bem pequenininhos, num número n de subintervalos, sendo n muito grande, ou seja, os subintervalos de comprimento bem pequenininho, de tal forma que a probabilidade de um subintervalo conter mais do que uma fissura, ela é 0, ou é pequeno o suficiente para ser desprezível na prática. Esses subintervalos, todos com mesma probabilidade de apresentar uma fissura, que é o P, que é lambda sobre N. E essa probabilidade sendo proporcional ao comprimento desse subintervalo. Os subintervalos seriam independentes, ou seja, eles contêm ou não uma fissura de forma independente um do outro. Então, a variável x, que é o número de fissuras nesse fio de cobre desse comprimento de 1 metro, tem distribuição de Poisson. Toda essa definição, se a gente generalizar, não para o número de fissuras, mas para um número de eventos de interesse qualquer, não para um comprimento particular de 1 metro, mas para um espaço que pode ser um segmento, ou uma área, ou um volume, ou até mesmo um intervalo de tempo qualquer, mas para uma unidade de medida, vamos dizer assim. Então, generalizando isso dessa maneira, a gente tem o chamado processo de Poisson. Vamos ver um exemplo onde a gente mistura a distribuição binomial com distribuição de Poisson para resolver. A avaliação final de um curso à distância consta de uma prova de 10 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta. A aprovação ou não no curso requer pelo menos 6 respostas corretas a essas 10 questões. Primeiro item. Se um aluno responde a todas as questões baseado em palpite, ou seja, no chute, qual é a probabilidade dele ser aprovado? Vamos definir a x como uma variável, que é o número de questões respondidas corretamente, né? A probabilidade dele ser aprovado sem saber nada, só acertando no chute, seria a probabilidade de x ser maior que aquele número de corte de questões, seria x maior ou igual a 6. Então, isso é igual a 1 menos a probabilidade de x menor ou igual a 5, eu só mostrei desse jeito porque é uma função de distribuição acumulada. E isso vai ser o quê? Qual é a distribuição de x? X tem uma distribuição binomial, com parâmetros n igual a 10 questões. Eu imagino cada questão como uma repetição de um experimento, que ele pode acertar ou errar com uma determinada probabilidade de acerto ao acaso. Se eu tenho 5 alternativas na questão,
a probabilidade dele escolher uma delas e ser a correta é 0,2. Essa seria a probabilidade de acertar o acaso. Então, sabendo a distribuição de x, eu consigo calcular a probabilidade de x menor ou igual a 5, que vai ser igual a quê? A somatório para x de 0 até 5 da probabilidade de x assumir cada um dos possíveis valores. Então, é a combinação de n, que é 10, x a x, a probabilidade de acertar no chute elevado ao número de vezes que ele acerta, e 1 menos a probabilidade de errar, 1 menos a probabilidade de acertar, que é a probabilidade de errar, 10 menos x. Isso aqui, se a gente fizer no Python, por exemplo, vai dar 1 menos 0,994, que é igual a 0,006. Então, o item B. O curso, a cada ano de oferecimento, tem 200 alunos matriculados. Qual é o número médio de alunos sem nenhum conhecimento que são aprovados no curso? Use a aproximação pela Poisson. Então, isso seria a esperança de x com x distribuição binomial ou aproximada pela Poisson. Isso é n vezes p, se eu pensar na binomial. Então, 200 alunos, a probabilidade de passar sem saber nada é 0,006, como a gente calculou ali em cima. Então, isso aqui dá uma média de 1,2 alunos aprovados por ano, sem que eles mereçam ser aprovados, porque eles não sabem nada. Se eu aproximar isso aqui da Poisson, isso seria igual a lambda, que é igual a n vezes p. Então, eu teria a mesma média. E o item C, qual é a probabilidade de que esse curso tenha no máximo 2 alunos sem nenhum conhecimento aprovados em 2 anos de seu oferecimento? Esse item C, eu queria, além de resolver, fazer um comentário importante. Então, vamos a ele. Então, no item C, eu vou definir a minha variável y como o número de alunos sem nenhum conhecimento aprovado no curso, por ano. Isso tem distribuição aproximadamente de Poisson, com lambda igual a NP, que é, a gente viu aqui, 1,2 em um ano. Mas a pergunta é qual é o número de alunos sem conhecimento aprovados em 2 anos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa taxa, que seria o número médio de alunos, para o período desejado. Então, eu tenho que transformar isso para 2 anos. Qual é o número médio esperado, né, em 2 anos? Então, esse lambda, vamos chamar de lambda estrela, vai ser esse 1,2 vezes 2, que dá 2,4 alunos sem conhecimento aprovados em média a cada 2 anos. Então, eu transformei essa taxa. Agora sim, eu posso calcular a probabilidade de eu ter no máximo 2 alunos, que seria esse número menor igual a 2, usando a Poisson. Então, isso vai ser, para ser menor ou igual a 2, seria C0, C1 ou C2. Então, é a probabilidade de y de 0 até 2 da função de probabilidade da Poisson, que é e elevado a menos lambda, no caso aqui lambda estrela, né? Menos 2,4, vezes esse 2,4 elevado a y sobre y fatorial. E isso, também usando o Python, a gente consegue ver que é 0,5697. A observação que eu quero fazer aqui, que é muito importante, é eu tenho que transformar a taxa, que seria o número médio, na unidade de tempo que me interessa saber. Eu não poderia calcular isso aqui como a probabilidade de y ser menor ou igual a 1 a cada ano. Isso não é equivalente a ser menor ou igual a 2 no período de 2 anos. Então, eu tenho que transformar a taxa para o período que eu quero, ou para o intervalo de segmento que eu quero, ou para a área ou para o volume, não sei exatamente qual é o espaço que nós estamos falando aqui. No caso, é ano, né, tempo, e não a variável, tá? Primeiro eu transformo a taxa e assim eu calculo
a variável segundo o enunciado, e não o contrário. Era isso que eu queria destacar.